A criatura mais forte do mundo já acreditava que era o verdadeiro Joy Boy. Hoje vamos contar um pouco do conhecimento da história de Kaido. Kaido comeu uma Akuma no Mi Io no Mi, uma Zoan mítica, o dragão Shiryu. Kaido, o seu início, uma história assim cruel por detrás de cada personagem de One Piece. O Kaido foi vendido. Ele nasceu no reino de Vodka. Olha o nome, reino de Vodka. E, inclusive, esse reino onde ele nasceu e morava é conhecido como o reino da bebida. Por isso que o Kaido é o cara que mais bebe, né? E ele foi vendido para a marinha. E é interessante que tentaram já matar o Kaido 40 vezes. Tentaram executar o Kaido 40 vezes. Só que não conseguiram. O homem é osso duro de roer. E ele começou a sua jornada como pirata, como aprendiz, entrando para a tripulação. Para mim, é a tripulação mais forte de One Piece, que é a tripulação do Rocks, dos piratas Rocks, do Shebeck, né? Que na era do Roger e do Garp era considerado o pirata mais forte do mundo, né? E Kaido começou como aprendiz. Tinha Big Mom, o Chique Leão Dourado, né? O Barba Branca, mas uma tripulação extremamente forte, cara. Que futuramente esses caras seria Yonkou, né? Só que o Kaido, ele não ganhou muita fama, né? E aí depois que o Rocks foi apagado do mapa, não sabemos se ele morreu mesmo, né? Porque foi apagada a história desse pirata. Porque o objetivo do Rocks era ser rei do mundo, né? E é interessante que Big Mom ajudou muito o Kaido. E principalmente a Akuma no Mi que o Kaido comeu foi a Big Mom que deu pro Kaido, né? E vou colocar uma coisa assim, uma teoria aqui. Provavelmente Big Mom e Kaido já tiveram alguma relação. Pode ser, não estou afirmando, pode ser que o Yamato é filho do Kaido. Filho do Kaido mas a mãe do Yamato pode ser Big Mom, né? Tô colocando aqui uma suposição que Yamato pode ser filho de Big Mom, né? Que tem uma conexão muito forte com o Kaido e com Big Mom, principalmente que Big Mom ajudou muito o Kaido, né? E aí o Kaido ficou conhecido muito com a sua batalha com o Greco e Moria, né? E o Moria tem raiva do Kaido até hoje, porque ele foi derrotado. E aí o Kaido ganhou muita fama. Kaido também fez uma aliança invadindo ali o país de Wano com o Orochi, né? Ele travou uma batalha com Kozuki Oden e ele conseguiu derrotar o Oden, porque o Oden foi atrapalhado, né? Só que ele tomou uma cicatriz do Oden, né? E aí ele colocou o Oden ali no caldeirão e o corpo do Oden sendo queimado, e ele matou o Oden com uma arma, dando um tiro no Oden. Não foi nem com a porradaria, nem com cuspe de fogo que ele solta, foi com uma arma que ele matou Kozuki Oden. Então ele se tornou, ele fez o país de Wano como seu território, né? Aplicando ali uma ditadura no país de Wano. Ele e Orochi. Ele também criou uma empresa ali de pesquisa de Akuma no Mi de Smile, né? E fez todos os
praticamente 99% lá dos cidadãos de Wano comeram essa Akuma no Mi, né? E as pessoas, boa parte ali das pessoas de Wano dão risada. Você vê, até cena de morte ali que teve no país de Wano. Todas aquelas pessoas estavam chorando, mas estavam rindo, né? E é a sacanagem que, principalmente do Kaido e desse Orochi aí, né? Que é o cara que eu mais odeio, assim, de vilão, assim, de One Piece, que não é nem forte, mas o jeito que ele trata as pessoas, né? Que ele com o Kaido foi responsável de fazer as pessoas comer essa Akuma no Mi. E quando as pessoas perdem seus entes queridos, ficam dando risada, né? Choram, mas dão risada. Porque o Kaido, pensando que ele seria o Joy Boy, olha só que loucura. Ele falou assim: vou fazer essas pessoas felizes. Elas vão comer a Akuma no Mi Smile, vão dar risada, mas elas não estão rindo de alegria. Estão forçando as pessoas a ir através de uma Akuma no Mi, né? E cara, aí o Kaido também tentou lutar com Barba Branca. Quando o Barba Branca queria salvar o Ace lá em Marineford, e teve aquele todo contexto ali do Shanks impedindo o Kaido, mas o Shanks chegou sem ferimentos em Marineford. É muito estranho como ele negociou com o Kaido, né? Se foi só com papo ou tiveram alguma batalha, porque é muito estranho o Shanks chegar lá na marinha como se nada tivesse acontecido, porque ele impediu o Kaido de ir para cima do Barba Branca na Guerra dos Melhores. E o Kaido, cara, o cara já tentou. Qual que é o hobby do Kaido? O hobby do Kaido é tentar se suicidar. Ele tentou várias vezes se suicidar, mas não conseguiu. O cara é uma casca grossa. O cara, a primeira aparição dele no mangá e no anime, é ele se jogando de 10 mil metros de altura, cara. Né? Que ele se jogou lá na base do Capitão Stakid, né? E aí ele conseguiu derrotar o Kid e os piratas ali da pior geração que fizeram eles aliança com o Kid ali, né? Então tem até um passado ali do Kaido com o King, né? O King pensa que o Kaido é o Joy Boy e o Kaido conhece um pouco da história de Joy Boy, né? Só que ele não sabia qual que é a Akuma no Mi de Joy Boy. Ele pensava que ele seria o Joy Boy, né? Então, chega um Monk de Luffy ali pra lutar com o Kaido, cara. Falar assim: eu vou salvar esse país de Wano, Momonosuke. Eu vou tirar você dessa ditadura que o Kaido tá fazendo, né? Então o Kaido, sabendo de tudo aquilo, até a Big Mom vai atrás ali do Luffy, né? Porque o Luffy fez uma bagunça lá em Holy Cake, né? Derrotando os seus filhos ali, né? E tem uma aliança de Kaido e Big Mom, dois Yonkou fazendo aliança. E o governo mundial, a marinha fica todos assustados com essa aliança, né? Porque os vencedores dessa batalha ia ter consequências ruins para o governo mundial e principalmente para a marinha, né? E aí, cara, tem esse momento aí do Luffy despertando a sua Akuma no Mi, né? Porque quem é o atual Joy Boy dessa geração de agora é o Monk de Luffy. Só que o Kaido conhece a história de Joy Boy e ele tá enfrentando o atual, o herdeiro, que é agora o Monk de Luffy, o atual Joy Boy, né? E é interessante que esse episódio 1072 tem até uma fala do Kaido que ele não entende nada dos movimentos do Luffy. Ele fala assim: ele tá lutando como se ele tivesse liberdade, ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? Então, o Kaido tem um desfecho assim.
que a gente não sabe, é indefinida ainda. Será que ele morreu depois do golpe final que o Luffy deu nele, que ele foi jogado numa larva de fogo, né? Ele e a Big Mom tiveram o mesmo fim. E qual que foi o desfecho do Kaido, né? Porque ele queria ser lembrado. E o Kaido não teve esse momento de ser lembrado. Ele só teve um título de Yonkou. Ele se acomodou demais. Ele podia um cara seguir mais pra frente para ir atrás de One Piece, né? E todo esse roteiro que ele pensava que era o Joy Boy, mas não é, e que ele lutou com o atual Joy Boy, e não sabendo que aquele era o atual Joy Boy, e principalmente da Akuma no Mi de Joy Boy, o Kaido teve um final decepcionante para ele mesmo. Um cara deprimido. Para solucionar seus problemas, ele bebia muito, tentava se suicidar, né? Era um vilão? É, mas é um cara de um passado muito triste. Foi vendido, né? Tentaram 40 vezes executar esse homem, né? Acho que o que faltou pro Kaido, a atenção das pessoas ao seu redor. Fez parte de uma tripulação que, pô, deve ser um... Era uma bagunça, acho que era briga o tempo todo. Rox, um cara que nem ligava pros seus companheiros, né? Acho que a única, assim, pessoa que ele sentia um sentimento, acho que era a Big Mom, né? Porque quando a Big Mom foi derrotada pelos piratas, pelo Kid, pelo Law, o Kaido chorou muito, né? Eu acho que o único sentimento assim que ele tem é para a Big Mom, que nem pro seu próprio filho Yamato, ele não tem assim um sentimento, né? Um cara que tinha um vazio no seu coração. A única esperança era dele ser o Joy Boy, mas não é. E teve um desfecho, uma derrota, perdendo o seu título de Yonkou, né? Que ele se acomodou com pouco, com o título de mero Yonkou, que não levou a ir atrás de One Piece e ser o rei dos piratas. Então, essa é a história da criatura mais forte do mundo, Kaido. Muito legal, né, pessoal? Um pouco aqui que eu li sobre o Kaido, não tem todo o detalhe de toda a história do Kaido, mas é um pouco do resumo que eu li e pesquisei sobre a criatura mais forte do mundo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva-se no canal, dê seu like e ative o sininho para vocês receberem as notificações. Um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos.